Oi, gente! E aí, mais um grande dia? Sim, mais um grande dia. Os meus dias são grandes dias, porque pela manhã Deus sempre fala comigo. Porque todos os dias, quando eu levanto, eu tomo café da manhã com Deus. Todos os dias, quando eu abro e medito na palavra do Senhor, Ele sempre fala comigo. Então, os meus dias é regado do amor de Cristo, do amor de Deus. E depois que eu adquiri esse hábito, a minha vida teve uma transformação exponencial. Se eu pudesse dar uma dica, é essa dica que eu deixaria para o coração de vocês. Mas a minha pergunta hoje é: você tem ouvido a voz de Deus ou a voz da multidão? Nós vamos meditar em Atos 27:10. O apóstolo Paulo, o grande São Paulo, ele adverte, ele estava viajando e o incrível é que 2 anos antes, Deus já tinha falado para o apóstolo Paulo que ele iria para Roma, mas Paulo não imaginou que ele iria numa embarcação que teria tantos problemas. Muitas vezes nós não sabemos como nós chegaremos, mas se você tem uma promessa de Deus, fique firme, porque as promessas serão cumpridas. Não importa como isso vai acontecer, só se apegue nas promessas, na voz de Deus, porque Paulo chegou em Roma. Nós não temos tempos para falar de todo esse capítulo 27, mas Paulo chegou e nós chegaremos, porque Deus é um Deus cumpridor de promessas. De Gênesis a Apocalipse ele cumpriu todas as promessas. Então, se você tem uma promessa, todos nós temos promessa, elas serão cumpridas. E vamos ler. Vou ler aqui 27. Paulo começa dizendo assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Olha aí, Paulo já está advertindo para aquelas pessoas que estavam viajando com ele, porque Paulo estava preso e ele, como cidadão romano, ele tinha o título de cidadão romano e ele disse que queria ser julgado e ele reivindicou esse direito e ele ia para Roma. Ele foi preso junto com um monte de pessoas que estavam naquele navio. E ele disse: vocês querem realmente viajar? A nossa viagem será desastrosa, acarretará grande prejuízo para o navio. Ele está divertindo, para a carga e também para as nossas vidas. Quantas vezes Deus já nos advertiu de tantas situações, dizendo assim: ei você, ei miúva, não vai por este caminho, porque se você for por este caminho, você vai ter prejuízos financeiros, emocionais e você vai ter sofrimento. Mas eu não ouvi a voz de Deus. E você ouviu a voz de Deus em todos os ensinamentos? E continua no 11. Mas o centurião, em vez de ouvir a voz de Paulo, que a voz de Paulo naquele momento era a voz de Deus, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Ou seja, Paulo estava dizendo: escuta, não vamos. E eles foram. Continuando é que, né? Eu vou pular alguns só para a gente caminhar um pouquinho mais rápido. Começou a soprar um vento muito forte, muito forte. Um vento que chama um pouco para frente vento Euroquião. Foi destruído tudo, tudo. Navio, eles ficaram assolados, ficaram com medo. Não tinha sol, ficaram por 3 dias, eles começaram a não comer, ficaram desesperados. E dentro dessa narrativa, nós podemos começar a ver algumas coisas. Qual é a voz que nós temos ouvido? A voz de Deus ou a voz da multidão? Nesse sentido, a voz de Paulo era a voz de Deus. Deus sempre nos avisa, Deus sempre nos avisa. Quando eu não tinha uma intimidade com Deus, como eu tenho hoje,
eu não detectava a voz de Deus. E muitos me perguntam, mas como você ouve a voz de Deus? Como eu ouço a voz de Deus? Eu vou fazer uma analogia com a vida prática para que seja uma figura de linguagem. Eu sou mãe. Eu tenho 2 filhos, o Rodolfo e a Mariana. Eles sempre estudaram e tinham muitos alunos, muitas crianças. Quando eles me chamavam mãe, eu sabia qual era a voz deles, porque eu tenho intimidade. Eu sempre detectei a voz dos meus filhos. Ou quem não tem filho, tem pais. Quando os seus pais chamavam, ou quando os meus pais me chamavam, minha mãe me chamava Milva, eu sabia a voz da minha mãe, porque eu convivia com minha mãe, eu tinha intimidade com a minha mãe. Mas, Milva, como eu consigo, então, saber qual é a voz de Deus? Eu comecei dizendo que eu conheço a voz de Deus. Quando eu entendi e comecei a ler a Bíblia, e eu conheço a Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e não é uma única vez, eu comecei a ter intimidade com Deus. Eu conheço a voz de Deus. Eu sei como Ele fala. Eu sei como Ele me conduz. Eu sei como Deus, porque Ele me deixou um manual. Para os homens que gostam de ler manuais, tem um manual de explicação. Manual do carro, manuais de todas as coisas que funcionam. Deus nos deixou um manual. Então Ele começa a nos dizer, e Ele começa a gritar muitas vezes, dizendo, escuta, vai por este caminho. Ele mostra o modus operandi dele conosco. Então fica fácil para detectar qual é a voz de Deus. E muitas vezes a voz da multidão é uma voz contrária à voz de Deus. Se eu olhar para uma placa de sinalização, as placas são muito claras. A placa pare é pare, porque se eu prosseguir eu posso avançar e vir a colidir. Preferencial, pode vir um carro e eu colidir. Às vezes as multidões vão para lugares que não é o meu lugar. Se Deus falar para mim, escuta, vai para a direita, a multidão pode estar indo para a esquerda. Eu tenho que ir para a direita. Falando disso, eu lembro-me de uma outra passagem. Eu vou até ler. Lá em Mateus 27:19, quando Jesus foi crucificado, a mulher de Pilatos teve um sonho. E no dia da crucificação, ela falou para o marido. Mateus 27:19 diz assim, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por essa causa. Ou seja, Deus avisou que Jesus não tinha nada para ser crucificado. E Pilatos, em vez de ter ouvido a voz de Deus, ele ouviu a voz da multidão. E ainda lá no 27:22 ele diz assim, perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Aí todos responderam, crucifica-o, crucifica-o. E você, tem ouvido a voz de Deus ou a voz da multidão? Porque se tem uma voz que nunca vai errar, é a voz de Deus. A nossa reflexão hoje é Paulo, na voz de Deus, fala: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Deus sempre vai nos avisar, queridos. Amanhã eu vou continuar a parte 2, para ver que Deus é misericordioso, Ele sempre vai nos ajudar. Mas tem coisas que nós passamos, tem dores que nós passamos porque nós escolhemos passar, porque Deus nos avisou antes. Nós não precisávamos passar aquela dor, porque Deus nos avisou antes que era pare, e eu decidi avançar.
porque não ouvi a voz de Deus. E o meu questionamento é: você tem ouvido a voz de Deus ou a voz da multidão? E se você não sabe qual é a voz de Deus, eu te convido a conhecer o manual. O manual é a intimidade, conhecendo a verdade, e ela vai te libertar e você vai ter intimidade e conexão com Deus. Essa é a minha mensagem. Que Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã eu vou continuar falando um pouco mais sobre os acontecimentos de Atos 27. Um beijo. Que Deus te abençoe.